Talvez você já tenha ouvido falar que o profeta Elias é uma das poucas pessoas que não morreu, mas foi levada diretamente ao céu ainda vivo. Hoje você vai saber por que isso aconteceu. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vaigash, hoje focando nos parágrafos 81 e 82 do Zohar, sétimo ano de leitura. Bom, já deu para ver desde o vídeo de ontem que o Zohar começou a focar um pouquinho na figura do profeta Elias, que particularmente é uma figura muito sensacional, eu acho, e uma figura muito importante na tradição cabalística, né? Dentre outras coisas, porque, como eu falei antes da vinheta, é uma das poucas pessoas, existem 7 na tradição cabalística, que não morreram, mas foram diretamente para o céu ainda vivas. E o profeta Elias, por conta disso, ele ganhou na tradição cabalística também toda uma gama de significados, por exemplo, como sendo inclusive o arauto do Messias. É ele que vai anunciar a vinda do Messias. O Elias, na tradição, acompanha todas as circuncisões feitas, ele aparece nos rituais mais importantes da Kabbalah, ele aparece na festa de Pessah, na libertação do Egito, né? Então ele tem aí várias funções, digamos, importantes. Bom, o que o Zohar quer entender é por que o Elias teve essa honra, né? Esse mérito de poder ir aos céus vivo e não ter morrido. E o Zohar explica, eu vou tentar fazer aqui uma explicação um pouco mais didática, que todas as pessoas morrem por terem nascido de um pai e uma mãe, de um homem e de uma mulher, terem esses dois aspectos então na sua alma, né, a energia masculina e feminina, e esses aspectos estarem, digamos, numa polaridade, numa briga, e que nós estamos tentando equilibrar o tempo inteiro. Mas Elias conseguiu, como é que eu poderia dizer, forçar, no bom sentido, um desses aspectos muito sobre o outro e polarizar esses aspectos, atingindo um nível de equilíbrio diferente do que os outros seres humanos conseguem fazer. Então o Zohar entra em detalhes, eu estou tentando ser aqui simplista, né? Mas o Zohar explica aqui, ligado ao vídeo de ontem, quando Elias achou que ia morrer na mão da rainha Jezebel, isso deu um chacoalhão nele e despertou nele a vontade de viver. Esta vontade de viver é um aspecto masculino, segundo o Zohar. Sabe quando a gente tem, talvez você conheça pessoas assim, né, que tem vontade de viver, pessoas que têm garra, pessoas que gostam da vida, pessoas que curtem a vida. Às vezes algumas pessoas despertam esse lado quando passam por uma dificuldade, como Elias, né? Talvez você tenha conhecido pessoas que passaram, por exemplo, por uma doença, se recuperaram, e depois de se recuperar, elas sentem essa vontade de viver. Tem pessoas que já têm isso naturalmente, tem pessoas que descobrem isso. Quando essas pessoas fazem isso, elas estão se conectando com o lado masculino da sua alma. E o Zohar explica que é esse lado masculino que realmente faz com que essas pessoas se conectem com a vida. Essas pessoas, sabendo ou não, estão realmente ficando mais fortes. Do ponto de vista espiritual, elas estão ganhando vitalidade, elas estão atraindo para si a potência da vida. Então são pessoas que realmente se vivificam. Só que, como eu falei, o Elias fez isso a tal ponto, levou isso a tal extremo, que ele conseguiu superar a morte. Então é como se ele tivesse ido tanto para o lado extremo do masculino, que o lado feminino dele ficou subjugado. Mas eu estou usando palavras ruins aqui porque subjugado parece que ele foi para um extremo, né, um extremismo, mas é ao contrário. A Kabbalah diz que a gente não tem que ir para extremismos, você tem que atingir um equilíbrio. E o Elias atingiu esse equilíbrio, tá? Só que foi trabalhando extremamente no masculino. Essa é a questão. Bom, e aí vocês talvez já tenham lido a passagem do que acontece. O Elias, quando chega neste nível, ele está à beira de um corpo d'água, né? Aliás, lembra uma cena muito parecida com Moisés. Ele abre esse corpo d'água se divide, aparecem carruagens, uma carruagem de fogo, daí, aliás, o nome famoso, né, do filme, da música, Carruagem de Fogo, e ele é levado aos céus num vendaval, num redemoinho, né? Fica ali só a túnica dele, que, aliás, fica por um dos principais discípulos, amigos dele, o Elisha, o profeta Elisha, que é o Eliseu em português. Que, aliás, é pré-requisito para que o Elias
possa fazer isso, o Elias fala que o Eliseu tem que estar presente, né, para ver essa subida do Elias. A gente pode até em outros Zohar talvez abordar isso, por que eles tinham essa ligação tão forte. Obviamente tem ali uma questão kármica, vamos chamar assim, né, uma questão de almas conectadas por reencarnação. Mas enfim, o Elias então abre esse corpo d'água, vem uma carruagem de fogo e ele é levado aos céus num redemoinho. Resumo da ópera é porque ele se conectou com essa vontade de viver ao ficar extremamente assustado que ele poderia morrer. Então por um efeito de polarização mesmo. Ele despertou, digamos, para o gosto da vida. Não que antes ele não necessariamente não quisesse viver, mas ele não tinha tanta vontade assim. Para quem conhece também um pouquinho a história dele, não vou citar aqui para o vídeo não ficar muito longo, a passagem que ele é alimentado por corvos, né? É uma passagem que mostra isso, qual é a relação que o Elias tem com a vida, ou com a pouca vontade ali com a vida. E aqui agora é totalmente diferente. Então quando o Elias desperta para essa potência da vida, ele faz isso em tal grau que ele realmente consegue a imortalidade. Bom, talvez nós não estejamos aí no nível do Elias, embora a Kabbalah diga que isso não seja impossível, mas certamente em algum grau a gente também consegue isso na nossa vida, como eu falei. Talvez você conheça pessoas que esbanjem esse tipo de vitalidade, né? São pessoas que às vezes não aparentam, por exemplo, a sua idade, são pessoas que esbanjam vitalidade, são pessoas que de certo modo estão conseguindo uma imortalidade, né? Elas vão morrer porque estão no mundo físico, mas são pessoas que estão, parece que, transcendendo, né, a questão do tempo, da decadência do tempo e de coisas assim, por causa simplesmente, entre aspas, dessa gana de viver, dessa vontade de viver e do amor pela vida. Um bom dia a todos e tudo de bom.